Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente. Hoje temos a alegria de receber o Padre Fábio Aparecido da Silva Dung, pároco da Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Padre Fábio é formado em Direito Canônico. Com ele, vamos conversar sobre um tema que desperta curiosidade e também tem muita responsabilidade dentro da Igreja. Como funciona um conclave, o processo de escolha de um novo Papa e o que pode significar o legado do Papa Francisco para o futuro da Igreja. Boa noite, Padre Fábio Dung, tudo bem? Boa noite, é uma alegria novamente poder participar, partilhar e juntos aí falarmos sobre esse assunto que está aí todo mundo comentando. Então é uma alegria, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e com certeza será um programa bem interessante. E quem também participa aqui conosco é a jornalista Luciana Martins. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rosana. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Se tiver alguma dúvida, é só nos encaminhar. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, aqui no Frente a Frente. É isso aí, envie sua pergunta, participe com a gente. Padre Fábio, o que exatamente significa um conclave? Por que tanto sigilo? O conclave, ele já a própria palavra diz, com chave, né? Porque é algo trancado. E por que do sigilo? Eu estava, também procurei estudar, ler um pouco, porque tem muita coisa que mesmo a gente, estando dentro da igreja, a gente não tem conhecimento. Mas, por exemplo, na Casa Santa Marta, onde vai ficar os cardeais que vão votar, todas as janelas serão lacradas, fechadas. E o porquê desse sigilo? Porque lá atrás, quando, na escolha de um Papa, que demorou anos, eles sentiram que tinha muita influência política, porque não era só cardeais que votavam. Então, o sigilo a igreja entendeu que, nesse momento, não é um momento de ter interferência política, social, mas que é para voltar dentro daquilo que é interno da igreja. Então, o sigilo é para que a voz do Espírito Santo fale, e fale ela sozinha, né? Sem deixar a força política, a força social falar para os cardeais. Então, o sigilo é para isso, né? Em conclave anteriores já houve algum tipo de vazamento? Então? É que antes de se ter esse modelo de conclave que nós temos hoje, se escolhia o Papa e bispos participavam, reis poderiam dar palpites, eles tinham ligação direta também na escolha do Papa. E a igreja, com o tempo, eu acho que ela foi amadurecendo e compreendendo que essa tendência de puxar para o lado político ou cada um querendo ver a sua força, não era de fato a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E talvez não era a ação do Espírito Santo que ali estava, né? Então, eles não têm contato nenhum com nada. Internet, celular? Nada. As janelas são lacradas, e lacradas mesmo, coberta, para que não tenha contato nenhum. Já com essa intenção mesmo, de não serem influenciados, né? E quais são as etapas, desde o funeral, a renúncia, até a escolha do novo Papa? Quais são as etapas? Então, é que é tanta coisa. O Papa morre, aí tem toda aquela parte, aquela questão do sepultamento, aí começa-se, que nós chamamos de novena fúnebre. Eu vou falar mais na língua que todo mundo entende aí. E essa novena é os 9 dias e dentro dessas missas já acontece ali uma preparação, porque cada homilia, cada cardeal que preside essa missa, ele já faz uma reflexão muito positiva. A gente tem acompanhado essas missas e cada um tem dado ali uma aula de teologia. Eu acho que tem que levado os outros cardeais a muitas reflexões, né? Encerrado esses 9 dias, e dentro desse período desses 9 dias, nós estamos tendo as congregações, que são esses encontros entre os cardeais também fechados, que talvez já seja o momento de conhecer o outro, porque eles não se conhecem. O Papa Francisco, nesse período dele de papado, ele não teve essa questão de reuni-los
muito ao longo do papado. Teve uma vez logo no seu início, no início do pontificado dele, mas eles não se conhecem. Então também esse é um período de conhecimento, de um saber a posição do outro no sentido do pensamento, da linha. Eu acho que isso é muito importante, né? Acabando esses 9 dias, já inicia a missa de abertura do conclave e ali o conclave dá início. Mas então essa preparação já está acontecendo. E nós já temos participação. Vou chamar aqui então a Luciana Martins. Isso mesmo, Rosana. O Wagner Batista, de Americana. Boa noite, padre. O senhor acha que o próximo Papa terá o mesmo perfil do Papa Francisco? Eu acho que isso é muito difícil a gente falar, né? É a mesma coisa que perguntar para mim assim, qual seria a minha opinião. Eu não tenho opinião nenhuma, porque primeiro que a gente não vota. Eu acho que é muito... E segundo, que a gente não conhece os cardeais. É muito complicado um padre falar, olha, eu tenho essa opinião, eu tenho aquela... Ele não sabe quem está lá. Desses 136 cardeais, ele não conhece qual é o perfil. Agora, existe uma grande possibilidade do próximo Papa ter o perfil do Papa Francisco. Por quê? Porque a grande maioria foi feito cardeal pelo Papa Francisco. Então tem um pouco dessa linha do Papa, né? Agora, você achar, eu acho que é meio complicado, mas existe a possibilidade, sim. E foi o ministério que deu tão certo, né? O Papa Francisco, que é a igreja em saída, a sinodalidade, então deve dar essa continuidade, sim, na cabeça do senhor. Pois é, eu penso, o Papa Francisco, ele citava algumas frases que eu acho que ficou muito marcado. Por exemplo, nós não devemos construir muros, mas pontes. A igreja em saída, a igreja do diálogo, a igreja do perdão, a igreja da misericórdia. Então são frases que no pontificado do Papa ficou marcado na nossa vida. E eu penso que a igreja, ela deu um salto nesse período do Papa para o mundo, ela se abriu para o mundo. Eu vendo um pouco das notícias, né? Eu fiquei surpresa de ver como que o mundo amava o Papa Francisco. Sim. Eu acho que na nossa cabeça, talvez era um pouco limitado esse amor, de olhar e falar, gente, o Papa, tá bom, nós somos padres, a parte interna da igreja, mas a gente teve uma visão que o mundo acolheu o Papa Francisco. Isso é fantástico, né? Eu penso que o próximo Papa vai ter esse grande desafio de dar, eu penso comigo, de dar continuidade. E às vezes a gente poderia aqui entrar em outro assunto, que é um assunto... Ontem eu escutei, eu li uma frase de um cardeal, e ele dizia assim, olha, nós estamos aqui não para escolher o sucessor de Francisco, mas o sucessor de Pedro. Porque não é o Papa Francisco, mas o Papa é sucessor de Pedro. Mas eu penso que o Papa Francisco, ele conseguiu ser um grande sinal da pessoa de Cristo. Ele trazia muita proximidade, também as catequeses dele, sempre com temas muito atuais, né? Então eu penso que assim, tudo bem, vamos deixar a pessoa Francisco e olhar Pedro. Pedro foi um grande discípulo de Jesus. Eu vejo que o Papa Francisco foi um grande discípulo de Jesus. Ele conseguiu se tornar esse rosto misericordioso do Cristo no mundo. Padre, nós temos mais participação, é isso, Luciana? Isso, a Deise Camargo, de Divinópolis. Qual foi o conclave mais longo da história? O conclave mais longo foi no século IV. Eles demoraram 3 anos para escolher um Papa. E diz a história que o povo desesperado ali, que não escolhia, chegaram a tirar as telhas da capela para que o Espírito Santo pudesse descer e deixaram sem comida. E foi a partir desse conclave, com tantas dificuldades assim, que começou a direcionar os próximos, organizando melhor os próximos, né? Então, talvez, olha como é bonita a história também. Precisou acontecer tudo isso ao longo da história para que se chegasse nessa organização que a igreja tem hoje. O padre, e hoje instalaram lá a chaminé, né? Dia 7 começa o conclave. Quantos dias o senhor imagina que pode levar para a gente conhecer esse novo Papa? Olha,
Então, as últimas vezes não demorou muito, né? Eu penso que... Olha, eu acho que não vai demorar, viu? Eu acho que a minha opinião nesse sentido, eu acho que está sendo tão bem feito esse caminho, essa preparação para o conclave, a comunicação, e a gente vê que mudou muito, né? Você pega até do Papa Francisco mesmo para agora, a comunicação ela está muito rápida, os diálogos, tudo aquilo vem muito rápido. Então, eu penso que a igreja em si, diferente de anos atrás, que tudo era no papel, que tudo era demorado, hoje não. Então, eu acredito que os cardeais ali, eles já estão conseguindo ter uma noção da linha de cada um, daquele que vai conseguir conduzir melhor, daquele que de fato é o que a igreja sonha para os dias de hoje, que o Espírito Santo deseja. Eu acho que esse processo ele já está sendo feito. E nós estamos gostando de ver o pessoal em casa participando. A Luciana tem mais perguntas para a gente, né? Tem sim, Rosana. É da Maristela Campos, de São José do Rio Preto. Mas antes do padre responder a pergunta dela, eu gostaria de saber, né, na sua opinião, padre, porque agora estão acontecendo os novendiales, né? O novendiale, que são os 9 dias de oração pelo Papa. E cada dia um cardeal preside a missa, né, que é na Basílica de São Pedro. O senhor acredita que nas homilias desses cardeais que estão presidindo essas missas também tem um pouco do rumo que a igreja está seguindo? Nossa, eu acompanhei de terça, segunda-feira. Essa novena, a gente até citei, que o pessoal costuma falar da novena fúnebre, sim, que é essa novena feita após a morte do Papa. Mas eu tenho acompanhado e assim, todos os que presidiram e fizeram as reflexões, é sempre nessa linha pastoral, essa linha de uma igreja pobre. Até agora, o que eu pude acompanhar foi nesse sentido. De uma igreja que está voltada para esse testemunho do diálogo, da comunicação, uma igreja que vai ao encontro. Todos eles têm tomado essa direção. Isso, claro que já vai norteando um pouco daquilo também que... e claro que era o próprio pensamento do Papa Francisco, mas eu acredito que isso tem ajudado muito, né? Então vamos agora à pergunta da Maristela Campos, de São José do Rio Preto. Algum brasileiro já chegou perto de ser eleito Papa? Ah, já. Nós tivemos aí, parece, eu não sei falar com muita clareza, talvez possa ser que eu cometa, mas Dom Aloysio Loscheider, que foi feito, que era cardeal aqui de Aparecida, ele foi um dos que foi bem cotado na época, né? Mas já teve sim. E agora esses que estão lá também, eu acredito que... E todos que estão... Como tem diz, a possibilidade. E como diz o pessoal dos jornais tem falado muito assim, entra Papa e sai cardeal, né? Que é uma coisa assim, quem que imaginava, por exemplo, que o Papa Francisco seria Papa? Então eu vejo que é algo fantástico, isso que é bonito, né? E, como o senhor disse, eles estão se conhecendo, mas quais são os critérios que eles usam ali para eleger um novo Papa? Então, é aí que está. Quais os critérios? A gente vai saber o que passa na cabeça deles, né? Não passa. Eu vejo assim que o critério maior seria ver o bem da igreja. Eu acho que o papel fundamental do conclave, eles unidos, pensando ali, né, na responsabilidade deles, achar aquele que vai dar continuidade ao projeto de Jesus Cristo na Terra. Então esse é o critério, é olhar aquele que não vai voltar, mas que vai seguir o caminho. E seguindo com o nosso programa, eu continuo chamando aqui então a Luciana Martins. A gente tem uma pergunta do Matheus, que é da Parada Inglesa de São Paulo, mas antes, padre, o Daniel Fernandes, aqui de São José do Rio Preto, está mandando um abraço, elogiando o programa e a participação do senhor explicando um pouquinho do conclave. E a pergunta do Matheus é: qual tipo de Papa a igreja precisa para o futuro, na sua opinião? Olha, eu penso que a igreja, ela precisa de um Papa que nos leva a Jesus Cristo. Porque a missão de Pedro, a missão do sucessor de Pedro, é levar as pessoas a Cristo. Então, qual é o perfil do Papa?
aquele que leva o povo a Cristo. Agora, eu pego, por exemplo, a questão do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele teve a sua identidade própria. De que jeito que ele levava ou procurou conduzir essa igreja a Jesus? A igreja do Evangelho. Simples, pobre, desapegada. A igreja do perdão, da acolhida. Então, o que a gente sonha para o próximo Papa? Aquele que conduz o povo a Jesus. E cada um acaba tendo uma linha, né? Mas o objetivo é esse, levar o mundo à salvação, os homens à salvação. Então, esse é o Papa que nós queremos. E vamos agora então para Apucarana, é isso, Luciana? Isso mesmo. A Isabela Santos Vieira, nesse momento da escolha, como que é a escolha de um novo Papa? Então, acho que é tudo isso que nós já estamos falando, né? Os cardeais, quando se inicia o conclave, acho que uma coisa que é bonita, talvez a gente vai tirando essas dúvidas ao longo das perguntas, né? Mas pequenas coisas que nós vamos recordando. Eles ali, diante da pintura do julgamento final, eu penso bem a responsabilidade, olhando, pensando, olha, Deus vai me cobrar um dia disso, né? Nós não vamos escolher pelo poder, pela força, não vamos escolher pela nossa vontade, mas pensando naquilo que vai ser o bem do povo, da igreja. Então, assim, ali ele se comprometer com Deus, a responsabilidade de cada um. Essa escolha, cada um vai colocar o nome de um Papa cada vez que é feita a votação. Para ser eleito tem que ter 2/3 do voto. Então, coloca o nome e ali não deu os 2/3, queima e vai ter logo outra votação. Então, o processo é esse, né? Padre, e como que funciona a fumaça, que fala a fumaça branca, a fumaça, esse processo? A fumaça é um produto. Eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, meu Deus, será que a fumaça branca já é o próprio espírito que... Mas não, a fumaça é o produto que coloca, né? Então, fez a votação, teve os 2/3, ali a fumaça vai sair branca. E nós voltamos com o Frente a Frente. Nosso entrevistado de hoje, o padre Fábio Dung. Padre, participe com a gente, você também aponte o celular para o QR Code que aparece aqui na tela e envie a sua pergunta, hein? Padre, após o conclave, existe um ritual? Como que acontece esse momento? O conclave está acontecendo, escolheram o novo Papa. Ele teve 2/3 do voto. Então, primeira coisa, pergunta se ele aceita. E qual o nome que ele quer colocar como o novo Papa. E ali ele é apresentado para o mundo, né? Dando a sua bênção de início de pontificado. Então, o rito é mais ou menos esse. Escolhe, pergunta, ele deu sim o nome e logo em seguida já é feita a apresentação ao mundo. Pode acontecer dele não querer? Pode, com certeza, ele é livre, né? A pessoa ali diante da consciência dela, eu não sei se ao longo da história já teve isso, mas com certeza, se ele falar não, não. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, né? E nós vamos chamar então a Luciana, que tem perguntas aqui para o programa. Isso mesmo, a Idalina de São José do Rio Preto está perguntando se Dom Orani, que foi bispo aqui de São José do Rio Preto, hoje é o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal no Rio de Janeiro, se o Dom Orani tem a chance de ser o próximo Papa. Claro que tem. Todos os que estão votando podem ser votados. Então, assim como ele tem, todos os outros também têm, né? Tem a possibilidade, sim. Quem sabe, né? Vamos rezar. E por falar em rezar, essa celebração ela é conduzida pelo Espírito Santo, né? Como que se manifesta isso? Eu estava assistindo uma reportagem, perguntaram para o Papa Bento XVI, ele era cardeal ainda, se é o Espírito Santo mesmo que... Conduz. Aí ele disse assim, que nem sempre, porque ao longo da história já teve papas que não foram bons papas. Então, ele disse assim que lá no passado, né, o Espírito Santo, se o Espírito Santo escolheu errado, né? Mas hoje eu penso que as coisas mudaram muito. Então, o que nós acreditamos? Porque
A igreja acredita onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus ali está. Então, eles reunidos invocam o Espírito Santo, tem toda a celebração de abertura do conclave, ali diante da pintura de Michelangelo, do julgamento final, pedindo essa iluminação do Espírito Santo, e ali é feita a eleição. Então eu penso que é o Espírito que conduz. Talvez eu vou dizer uma coisa aqui, pode ser que eu esteja falando até uma bobeira, mas o Espírito Santo já sabe quem é, né? Já escolheu o nosso Papa. Ele só vai ser confirmado pela boca e pela voz dos cardeais, mas Deus já sabe. Né? E durante essa escolha, a votação, os fiéis ficam acompanhando ali, né, na Praça São Pedro, o mundo inteiro, né? A igreja, eu vejo que esse conclave, ele criou uma expectativa, talvez até por causa do carisma do Papa Francisco, que criou essa questão global no mundo, porque assim, o Papa Francisco, ele cutucou, ele mexeu em coisas que talvez antes não se falava muito, meio ambiente, guerra, ele foi a lugares que a igreja nunca tinha ido. Então, hoje criou o mundo está esperando desse conclave, quem será o próximo, né? Já que essa expectativa, então a igreja está rezando, nós estamos rezando, nós católicos, olha, eu senti tanta alegria, tanto orgulho de ser católico nesses últimos dias, como é gostoso você ver as coisas boas da nossa igreja, o bem que o Papa fez, né, o bem que a igreja fez no mundo, porque o Papa é a igreja. Então quando você fala assim, olha, o Papa pediu a paz, ele foi lá, tentou construir a comunicação de um governo com outro, é a igreja, isso é coisa linda, e nós fazemos parte dessa igreja. E coisa linda é ver São José do Rio Preto participando aqui conosco. Luciana. Isso mesmo, a gente tem uma pergunta do Marcos, mas antes, a Iviene Fernandes está parabenizando o padre pelo programa e disse que o senhor levou a família dela à missa novamente e te agradece por esse fato. E agora vamos à pergunta do Marcos Leandro, de São José do Rio Preto. Todos os cardeais que estão no conclave podem vir a ser papa ou tem uma escolha prévia de alguns cardeais específicos para concorrer ao papado? Não, não tem escolha prévia. Todos que estão lá são candidatos. É aquilo que a gente falava, essas congregações, as missas, nessa novena, eu acho que tudo ali vai acontecendo, as reflexões, as homilias, os diálogos. Talvez ali já vai montando um pouco do perfil que seria o próximo, mas não tem nada certo nesse sentido. Luciana. A Maria, de Estância, em Sergipe, já tem um novo Papa em vista? Já está definido ou só durante o conclave? Não, é só durante o conclave. Nada, não existe nada definido, né? São só especulações. Ah, esse tem mais voto, esse é não sei o quê, esse é papável, esse não sei o quê. Todo mundo fala de tudo, mas nada certo. Nós só vamos saber do próximo Papa o dia que a fumaça branca sair, né? Agora vamos então para Aracaju. O Jorge Figueiredo. Por que algumas paróquias não celebraram a missa em sufrágio da alma do Papa Francisco? Será que por questões políticas, padre? Olha, eu espero que não, Jorge, porque seria muito feio da nossa parte a gente transformar isso que é tão bonito da igreja numa questão política, numa questão partidária, numa posição política, né? Eu costumo dizer assim, que o Papa talvez foi incompreendido por muitos, mas nós que conhecemos a igreja, que conhecemos o Evangelho, sabemos muito bem qual era a identidade do Papa Francisco. Cristão, discípulo de Jesus, fiel a Cristo. Eu olho para o Papa Francisco e eu vejo um rosto de Cristo na terra, né? Então, assim, eu nunca acho que essa questão de achar politicamente isso ou aquilo. Agora, se o padre não rezou,
Talvez a gente fique até triste porque seria até uma desobediência dele, porque todas as paróquias foram chamadas a rezar a missa pela alma, pelo descanso do Papa Francisco. É nossa obrigação, nós somos um único corpo. A igreja é um corpo místico, né? Cristo a cabeça e nós o corpo. Então, eu não estou separado desse corpo. Ou caminhamos junto, não tem dois caminhos. Então, eu penso que se o padre não rezou, espero eu que seja por um esquecimento, pelas tarefas do dia a dia, mas que ele não colocou minhoca na cabeça e nem coisas contrárias àquilo que a igreja acredita na visão do Papa Francisco. Papa Francisco tão misericordioso, né? Pois é, né? E vamos então agora para o Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes, o Marcos Cruz. Ele pergunta se já tivemos algum Papa negro. Nunca, né? Nunca teve. Por muitos séculos, né? Os papas foram ali todos da Europa, mas nunca teve o Papa negro, né? Hoje nós temos vários cardeais negros que vão fazer parte do conclave, então existe a possibilidade também. Agora, Petrópolis, é isso, Luciana? Isso, a Paula de Petrópolis. Alguém além dos cardeais, quem pode ficar na Capela Sistina durante o conclave, padre? Ninguém, porque inicia-se o rito, então entra ali todo o cerimoniário, aquela coisa toda, é feita toda a celebração. Acabando o rito, pede que todos os que não são cardeais saem e ali é fechado. Então não fica ninguém além dos cardeais. E isso também começou, isso no começo não era assim, né? Que eu dizia lá atrás. O conclave lá atrás começou com Clemente IV, que começou com essa questão né? Mas não era assim. Bispos faziam parte, tinha influência de reis, de governadores e assim por diante. Então isso foi, graças a Deus, a igreja foi amadurecendo ao longo da história e viu que esse momento é um momento da igreja, né? Ela e Deus. Durante esses dias eles estão se reunindo. Sim. Existe ali algum poder de influência também? Podem querer influenciá-los? Então, eu vejo que agora pode até ser que acontece, porque está todo mundo com a sua comunicação, seu celular. Isso uns anos atrás era uma coisa meio que impossível, mas hoje você está com o aparelho, telefone ali, você está acompanhando o mundo, né? Então, eu penso que os cardeais também têm visto toda essa repercussão mundial, como que tem visto tudo isso, né? Então, falar que pode ter influência, acredito que pode sim. Por isso que se fecha tudo, né? Acabou, não tem celular, não tem nada. Ali iniciou o conclave, é eles e Deus, e mais ninguém. Luciana. Vamos lá, nós vamos para São José do Rio Preto, mas tem um elogio do João Miguel de Formosa, está parabenizando pelo programa, por ser muito esclarecedor. E o Carlos de São José do Rio Preto pergunta quantos cardeais irão participar do conclave para eleger o novo Papa. Então você sabe que aqui a Casa Santa Marta ela foi preparada para 122 cardeais, que era o número que João Paulo II tinha instituído. Então a casa hoje ela não abriga, mas hoje nós temos o Papa Francisco, ele fez 136 cardeais, então aumentou. E a Casa Santa Marta, que é uma casa onde mora, né, pessoas, moram padres, provavelmente é uma casa que vai ser agora desocupada para o conclave, o Papa Francisco morava lá. Então, assim, hoje nós estamos com 136 eleitores. Correto. Luciana. Vamos lá, temos mais uma pergunta. Se o padre fosse um dia Papa, qual nome o senhor escolheria? Não sei. Não sei responder. Eu acho que isso é outra coisa que é inspirado pelo Espírito Santo, né? Eu acho que diante daquele momento, vou pegar o exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, segundo ele estava do lado de Cláudio Umes, e disse que o Dom Cláudio disse a ele assim,
não esqueça dos pobres. E naquele momento ele colocou Francisco. Então eu vejo assim, olha, é Deus, né, que conduz. E num tempo tão difícil que o mundo está passando, tanta guerra, tanta desigualdade social, escolher Francisco, o homem da paz. Eu acho que é o Espírito Santo que conduz. Eu acho que escolher o nome, eu acho que isso daí é outra coisa. É o Espírito Santo que conduz, né? Acho que você pode até projetar um nome antes, mas na hora o Espírito Santo vai falar, é esse aqui, ó, que está precisando, né? Primeiro vamos então ser eleito bispo, criado cardeal, aí depois a gente pensa no nome. Pois é. Luciana. Inclusive, padre, a Neuza de Telêmaco Borba, no Paraná, ela pergunta por que o Papa escolhido pode mudar o nome, né? Porque eles têm um nome, que nem Jorge Mário Bergoglio, que era o cardeal da Argentina, e ficou Papa Francisco. A questão da vida religiosa, em várias congregações, muda-se o nome. Mas para entender o seguinte, que agora é um novo homem, aquele homem ficou para trás, né? Então, a partir daquele momento, é a nova criatura instituída por Deus. Então, esse novo nome é o significado mesmo. A partir de agora, o Papa é o novo criado pelo próprio Deus que vai dar sequência a tudo isso. É como se nascesse um homem novo ali. Brasil inteiro participando aqui com a gente. Um abraço para o Amazonas. Luciana? Vamos lá para o Francisco de Pauini, no Amazonas. Boa noite, sou Francisco Vale, do Amazonas. Gostaria de saber por que, para ser Papa, tem que ter idade já tão avançada. Não é que tem que ter idade avançada, é que é o processo. Eu estou com 42 anos de vida, tenho 16 anos de padre. Hoje, o próprio Código de Direito Canônico, ele estabelece uma idade mínima para ser bispo, né? Então, assim, e a igreja hoje ela já não faz mais bispo novo como se fazia antigamente. Os bispos aí em torno dos seus 45, 46, 47, 50, 55. Então a igreja tem feito mais ou menos, entendendo a questão da maturidade. Então o camarada é feito bispo é feito, vai para uma sede cardinalista cardeal. Então não é que escolhe o Papa Velho, esse processo, longo. O grupo que vota já é um grupo de idade avançada. Nós temos o João Paulo II, que foi feito Papa com 50 e poucos anos, foi um dos mais novos da história, né? Hoje, cardeais com menos de 60 anos, me parece que tem apenas um lá, 45, isso, né? Mesmo, 55. Acho que é isso, né? 50, se eu não me engano, é 55, que é abaixo de 60. O resto, todos, né? Mas acreditando que a idade, ela não leva a força física, mas a força da maturidade, né? A maturidade te leva a ser sábio, a gente imagina isso. Então, não é a força dos músculos, da vitalidade das pernas, mas é a força que traz da sabedoria que a vida te deu. Então, a gente acreditar que o Papa idoso já passou por tudo, então ele vai saber conduzir do melhor jeito. Luciana? Padre José Marcelino, de Simonese, Minas Gerais, ele quer saber por que as exéquias do Papa Francisco sensibilizou tanto os chefes de Estado e também pessoas que não são cristãos, tanto no Oriente como no Ocidente. Eu acho que é isso. O Papa Francisco, ele se tornou tão humano diante do mundo, a sua simplicidade, e sempre lutou pela paz, lutou pela reconciliação, lutou por a questão de olhar a dor humana. Então, o mundo, eu acho que o mundo viu o Papa e vê o Papa Francisco como esse grande sinal que existe a possibilidade de ter um mundo melhor. Um mundo sem guerra, um mundo sem fome, que é o mundo sonhado por Jesus Cristo. Eu acho que nós estamos sedentos disso, né? Eu vejo assim, olha, o que me leva a ser padre? É acreditar que um dia possamos levar as pessoas a Cristo. E quando as pessoas fazem a experiência de Cristo, ela consegue amar, partilhar, ela consegue perdoar, ela consegue cuidar, ela consegue ir ao encontro do outro. E o Papa foi isso. Então,
por que comoveu o mundo? Porque nós vivemos num mundo que está marcado por quê? Pelo ódio, pela briga, pela miséria. E quando você vê uma luz no meio disso tudo, a sociedade vê um sinal de esperança, né? E como ele pedia pela paz, né? Nossa. Doente, pegava o telefone todos os dias, ligava. Sempre, sempre, sempre. E eu vejo que, olha, essa é a igreja que nós queremos, né? E a Luciana tem mais perguntas, né, Luciana? Isso mesmo, Flávio de Aquidabã, em Sergipe. Qual o possível nome do próximo Papa? Há alguma especulação? Olha, é aquilo que eu já falei, especulações nós temos muitas. Ah, esse era o braço direito do Papa. Ah, porque esse é de uma linha conservadora, a igreja está mais querendo isso. Ah, porque esse é o estilo do Papa Francisco. Especulações tem muitas. Só que para Deus especulações não servem para nada. O que serve é a consciência de cada um diante do Espírito Santo. Então, o que vai ser eleito está no coração de Deus. Estamos de volta com Frente a Frente de hoje, especial sobre o conclave, sobre o Papa Francisco. Padre Fábio, na opinião do senhor, qual o maior legado deixado pelo Papa Francisco e de que forma isso impacta na igreja? Olha, o maior legado deixado pelo Papa Francisco é que é possível viver o cristianismo. Porque ele nos levou a compreender que é possível viver aquilo que Jesus de fato viveu, ensinou e praticou. O Papa Francisco, ele simplesmente amou, transmitiu a grande misericórdia do Pai, falou muito do perdão, muito da misericórdia, é o Papa da misericórdia. Então, assim, qual é o legado dele? Que é possível a gente viver o que o Senhor nos pede. Ele foi um sinal dessa vivência de Cristo na Terra. E esse impacto para a igreja, o que eu digo? Eu falo, olha, hoje nós padres, a partir da minha reflexão, né, daquilo que eu vejo, eu tenho levado talvez meu coração, meu jeito de olhar para as pessoas, olhar para as situações difíceis, olhar para os excluídos, aquilo que a sociedade muitas vezes, né? Eu tenho procurado ter esse olhar, por quê? Porque o Papa tinha esse olhar. Então assim, essa possibilidade da acolhida, do criar pontes, o Papa deixou esse legado para nós, né? E a Luciana tem participação aqui conosco. Isso mesmo, o Alex de Penápolis. Dizem que todo homem batizado pode ser Papa, mas como funciona isso? Em que situação não seria um cardeal? Hoje já isso não acontece mais, mas no passado acontecia. No passado, lá no início do cristianismo, qualquer pessoa batizada podia ser Papa, porque era um cargo mais voltado para questões administrativas e tal. Aí, isso não. Hoje só é Papa quem faz parte do colégio cardinalício. Isso, ao longo da história, deixou de existir. Luciana? O Murilo de Aquidabã. Ele fala que, iniciado o conclave, os cardeais não saem mais da Capela Sistina. Quando as acomodações, necessidades, alimentação, se tem essa estrutura toda dentro da própria capela ou é nas dependências ali onde acontece o conclave? Essa também é uma outra história, porque lá atrás eles ficavam trancados mesmo dentro da capela, né? Hoje não. Hoje o Papa João Paulo II, ele construiu esses quartos lá na Casa Santa Marta, já pensando nisso. Então, eles dormem lá na Casa Santa Marta, mas votam na Capela Sistina. E vamos agora então para o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. A pergunta anterior, que é da Simara, de Taquari. Depois dessa daqui, tem uma outra que ela gostaria de saber, também falando dizem que todo homem batizado pode ser Papa. Qual cardeal o senhor acredita ser ideal nesse momento para ser Papa? Olha, Silmara, eu vou falar a mesma coisa que eu disse agora há pouco. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, porque a gente vê na televisão, os meios de comunicação mostram cardeal tal, mas no fundo, você conhecer
é só com a convivência. Eu acho que eles que estão lá, esses cardeais, o colégio que está lá para votar, para escolher o novo Papa, eles têm por obrigação conhecer um ao outro, porque é a partir do conhecimento que você vai ter inspiração divina para votar. Então, assim, é muito complicado eu falar assim, olha, eu queria que fosse esse, eu queria que fosse aquele. Às vezes nós gostamos, achamos que é alguém que pensa igual a gente, é uma linha que eu gosto, é um pensamento que eu gosto, mas é outra coisa, é aquilo que de fato hoje é o necessário para a igreja? É o de fato aquilo que hoje a igreja mais precisa? Então é todo um conjunto de ideias, de pensamentos, né? Mas eu penso assim, dar uma opinião, é isso ou aquele, eu não daria, porque eu acho que é muita pobreza da minha parte, talvez, por mais que eu goste de alguém, é alguém que eu não tenho condições, porque eu não conheço, não sei o perfil de cada um, né? Desejo, no meu coração, que seja alguém que dê continuidade a esse caminho que a igreja tem feito. Padre, agora, mudando um pouquinho o assunto, o senhor assumiu recentemente a Basílica de São José do Rio Preto. Como que está sendo esse desafio para o senhor? Vocês aqui do Noroeste Paulista, esse pedacinho, né, do interior de São Paulo, vocês sabem que a Basílica Menor é um grande tesouro aqui da nossa cidade de Rio Preto. Eu diria talvez que é a nossa igreja mais bonita, no sentido de arquitetura, de construção, de simbolismo, de significados. Ela foi construída a partir de uma promessa de Dom Lafayette, para que não chegasse a guerra aqui em São José do Rio Preto. E essa igreja, ela é a Basílica Menor, é a única Basílica Menor, além de Aparecida, no Brasil. E ela, para mim, está sendo um desafio, por quê? Eu convivi 16 anos como padre numa paróquia, qual eu amo muito, né? Mas era uma paróquia mais de periferia, uma paróquia mais no sentido pastoralista, aquela paróquia que tinha essa questão. A Basílica, por ser uma igreja de centro, ela já é uma igreja mais sacramental. Ela não tem, talvez, essa questão pastoral. Nós temos, graças a Deus, bastante trabalho lá, mas eu vejo assim, pela dimensão e a estrutura da Basílica, hoje ela é uma igreja sacramental. Muitos casamentos. Muitos, É a igreja que mais faz casamento de Rio Preto, né? Para você ter ideia que até outubro nós temos ali 87 casamentos marcados. É muito batizado. E está sendo uma experiência. Sabe que eu penso que Deus primeiro coloca a gente onde Ele quer colocar, né? E segundo, que a gente precisa ser feliz e ressignificar a nossa vida onde nós estamos. Tem como ser diferente? Não tem. Então é isso que nós temos? Vamos ser felizes naquilo que nós temos. Então, para mim tem sido uma experiência nova, depois de 16 anos, mas estou muito feliz, sabe? Estou procurando fazer o meu melhor. O padre anterior está morando comigo, está sendo uma experiência boa. E é uma alegria. Você que está assistindo o nosso programa aí, olha, o dia que estiver passando por Rio Preto, vale a pena conhecer a Basílica Menor. É linda, linda mesmo. Padre, o senhor é formado em Direito Canônico. Por que o senhor escolheu essa área? Na verdade, eu fui fazer Direito Canônico, mestrado, a partir de uma necessidade do tribunal aqui de São José do Rio Preto. Eu já era padre e o tribunal precisava, então eu me formei, fiz Direito. Hoje eu sou presidente do tribunal nosso, que é um tribunal interdiocesano. Inclusive, a outra vez que nós estivemos aqui foi para falar sobre o processo de nulidade, né? Foi muito boa. Então, assim, eu vejo... No início, fazer Direito Canônico não foi algo que eu gostei muito, não. Eu acho que eu fui mais pela necessidade, mas hoje eu peguei um amor muito grande pelo direito. Eu olhei o direito da igreja com outros olhos. E hoje, por exemplo, eu pego a questão do tribunal. Quantas pessoas nós conseguimos ajudar a reconstruir a vida a partir do sacramento do matrimônio por meio da nulidade matrimonial?
Então, a gente volta lá no Papa Francisco de novo, né? O Papa Francisco falava uma coisa linda sobre o direito na igreja. Ele dizia assim que o direito, ele não pode ser construído sem a misericórdia. Porque um direito sem misericórdia, ele é autoritarismo. E eu acho isso de uma beleza, que é aquilo, é você fazer justiça com o olhar misericordioso do bom pastor. E o Papa Francisco, ele tornou a nulidade matrimonial mais acessível? Tem alguma participação dele? Tem, ele constituiu, dentro da questão da nulidade, a questão daquilo que nós chamamos de um processo breve, né? Que é um processo que passa ali pelo bispo, é algo bem mais simples, mais simplificado. Então, ele também teve esse olhar, assim, nesse sentido, né? E não tem jeito. O programa hoje é Papa Francisco. A Luciana já está ali com mais perguntas. A Kelly, de São Paulo, ela pergunta, o próximo Papa a ser eleito tem que dar continuidade ao que o Papa Francisco já fez ou vai mudar tudo a respeito das relações homoafetivas? Eu acho que não é que a gente pergunta assim, tem que dar continuidade. Acho que isso é uma pergunta muito pesada, né? No sentido assim de ter. Porque o que o Papa Francisco fez é aquilo que Cristo propõe. Então, o que nós acreditamos que o próximo Papa, ele tem que continuar seguindo o Evangelho de Jesus. Esse é o caminho. É seguir a proposta que Jesus tem. Os gays, no caso, era o sinal de acolhida, de trazer para junto. O que Jesus fazia? Ele trazia todo mundo para junto de si. Jesus nunca mandou ninguém embora, pelo contrário, trazia, né? Acolhia, amava, perdoava, caminhar junto. Então, eu acredito que nem é essa palavra. Eu acho assim, olha, o Espírito Santo vai escolher aquele que vai dar sequência a esse projeto, essa caminhada ao sucessor de Pedro. E que bom ter você participando aqui conosco, Luciana. Maciel Heraldo, de Montemor. Padre, a partir de que século as vestes do Papa passou a ser branca? Vixe, agora você me pegou, hein? Isso aí eu não sei. Não sei te falar, mas não sei responder essa questão da veste. Muito específico. Muito específico. Uhum. Eu penso que porque o Papa, ele é bispo de Roma. Então, se nós pegarmos provavelmente aí lá no início, as vestes do Papa talvez seria as vestes episcopais, né? Agora, a cor branca, eu não sei, mas seria muito interessante que eu vou pesquisar, viu? Luciana. O Luiz Carlos, de Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Boa noite, entrevista abençoada. Eu queria saber se para ser Papa tem que falar várias línguas. Não é que tem que falar, é outra coisa, é que o Papa, por ser questão de representante da igreja no mundo, a comunicação é importante. O Papa Bento XVI era uma sumidade, o homem era, né? O Papa Francisco já não tinha toda essa questão da linguagem, né? Então, e hoje, é claro que as coisas mudaram muito. Se a gente pega um papado aí de 40 anos atrás, hoje todo mundo, a comunicação facilitou muito, né? Os meios de comunicação. Então, não é que tem que ter, facilita. Isso não é uma norma, isso não é um critério, mas ajuda. Luciana, já foi? Ó, nós demos um Google aqui, padre, ó, o programa é ao vivo, aproveitamos. Tá aqui. Vamos lá. Ah lá, ó, quem perguntou das vestes, acredita-se que a batina branca se tornou o traje padrão do Papa por causa de Inocêncio V, eleito em 1276. Ele era um frade, culto da ordem religiosa fundada por São Domingos. Como o primeiro Papa dominicano, continuou a usar o hábito branco da ordem durante seu curto pontificado. Então, ó, respondi. 1276. Faz tempo, hein? Faz tempo. O padre, e com a sé vacante, os trabalhos do Tribunal Eclesiástico têm tido andamento? Está tudo normal? Isso não influenciou, não influencia o nosso trabalho aqui, né? Continua, nós estamos firmes, o tribunal está caminhando com tudo aí.
E agora nós vamos para o Pará. Ananindeua, o Luiz Muniz. Padre, por que a opção de Francisco pelos pobres, o ecumenismo, de buscar uma igreja em saída, foi e é confundida como comunismo, se foi exatamente o que Jesus anunciou e viveu? Então, talvez é um pouco daquilo que eu dizia lá no começo, né? Talvez até falta de conhecimento de muitos, porque às vezes a gente acaba indo na maré daquilo que a mídia, os meios de comunicação diz. O que o Papa viveu foi o que Cristo viveu. Gente, a questão do lutar pelo pobre, você querer implantar um mundo que valorize, que traz a dignidade às pessoas. Mas é uma questão que muitas vezes acaba sendo conduzida por ideologias, por partidarismo. Isso daí não é legal. Uma coisa que é triste às vezes, da gente ver, é que às vezes o próprio católico não tem essa consciência e acaba às vezes indo nesse tipo de... e tendo essa visão. Eu volto a dizer, eu fiquei tão feliz de ver que o Papa, ele é amado pelo mundo e o mundo compreendeu a mensagem do Papa. E às vezes muitos que estão ali dentro não conseguiu entender. E a gente vai agora então para Minas Gerais, Luciana. Isso mesmo, Uberlândia, o Mauro. Ele pergunta se o Papa Francisco pode vir a ser um santo, se ele vai ser canonizado. Claro que pode, todos nós podemos, meu filho, até você, batizado, que viveu a santidade, foi testemunho, deu testemunho desse amor de Jesus, foi um exemplo, um sinal no mundo. Qualquer cristão batizado pode ser santo. O padre, no dia a dia, como que o senhor equilibra o aspecto jurídico com a misericórdia de Deus? Então, aquilo, o olhar a justiça sem misericórdia não é justiça. Então, o Papa Francisco dizia, olha, fazer justiça a partir do coração do bom pastor. Então, a justiça ela tem que ser pautada na grande misericórdia de Cristo. Porque senão você vive um ditador de regras, você vive um homem que tudo a partir daquilo que a justiça fala e não olha o ser, a pessoa, o todo. Padre, a Luciana tem mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta minha, padre. Durante as congregações gerais, os cardeais, essa semana agora, quarta-feira, eles pediram que os fiéis rezem para a escolha do novo Papa, né? Já que o conclave começa quarta-feira que vem. Como isso pode ser feito também nas paróquias, padre? Olha, existem muitos meios de devoção. Nós podemos rezar pelo conclave com as missas, nós podemos rezar pelo conclave com os nossos terços diários, nós podemos rezar pelo conclave diante do Santíssimo, a Igreja unida em oração. Pensa bem você que é católico, desse católico de carteirinha, que caminha com a igreja, que reza, que ama o Papa, que ama a igreja, rezando aí, olha, pelo Espírito Santo conduzir. Olha que coisa linda, mas precisa rezar para o Espírito conduzir? O Espírito não precisa da nossa oração, mas ele gosta, Deus gosta de ouvir o nosso pedido, a nossa súplica, esse coração disposto. Deus gosta disso, né? Então, assim, e olha que gostoso, o teu coração tão aberto, você vê o próximo Papa saindo na janela e falando, olha, é fruto também da minha oração. Essa igreja que é unida, que caminha junto. Isso é muito bom, né? Então, vale a pena, cada um do seu jeito, vamos junto rezar para que o Espírito conduza a igreja do melhor jeito. Essa mensagem que o senhor deixa para nós hoje, estamos aqui encerrando o programa. Obrigado, viu? E olha, pessoal, ame a igreja, ame o Papa e reze por nós sacerdotes e por todo o clero. Padre, muitíssimo obrigada pela sua participação. Luciana, obrigada. Muito obrigada, Rosana, obrigada ao Padre Fábio e todos os telespectadores que participaram do Brasil inteiro no Frente a Frente ao vivo. Boa noite a todos. Obrigada por você nos ajudar a fazer este programa. Nós voltamos na próxima semana. Um beijo grande e até mais.